O presidente Lula está embarcando hoje para a China. Inicialmente vai fazer visita lá no país asiático. Inicialmente essa visita seria para o fim de março, mas ele foi diagnosticado aí com pneumonia, acabou não viajando e agora Lula embarca, nesse caso, hoje. Ele vai tratar principalmente da relação comercial com a China, que é o maior parceiro de negócio do Brasil, mas também vai falar de guerra entre Rússia e Ucrânia e outras questões. O que chama atenção é uma caravana de 40 pessoas. E vai com o Lula, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Marina Silva, ministro do Meio Ambiente, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Luciana Santos, ministro da Ciência e Tecnologia, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, da Cultura. E na delegação também vai ser integrada por, olha só, Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, do PT, o Eumano Freitas, governador do Ceará, também do PT, Carlos Brandão, governador do Maranhão, do PSB, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, e o governador do Rio Grande do Norte, a governadora nesse caso, que é a Fátima Bezerra, que é do PT. E vão outras autoridades e deputados. Ao todo, 40 autoridades. A gente sempre fala de viagens aqui, eu acho que uma viagem dessa é normal, é natural, mas levar 40 pessoas... Aqui também não tem esse negócio de passear um pouquinho? Tem gente que vai pra China pra fazer turismo, ou todo mundo aqui vai pra tratar de coisas bilaterais, políticas e comércio, Kim Rafael? Ó, Lula e seus companheiros, né? Literalmente, né? Não só por fazer parte do partido, mas também chefes do executivo, governadores, enfim, que estão indo nessa comitiva. Não acho que seja necessário, até porque se o assunto é para tratar de coisas internacionais referente ao Brasil, o único representante aqui é o Lula e a sua comitiva. E a comitiva seria os assessores, o mínimo que se espera, ou alguns ministros, mas agora governadores também junto. Ah, não, isso aí já com certeza é para fazer uma festinha lá no exterior. Só para lembrar que os 2 primeiros mandatos do Lula foram 139 viagens internacionais para 80 países, né? Então, assim, olha o Lula lá, olha o Lula aqui, né? Fernando Tupan, quero te ouvir sobre a comitiva presidencial à China. Paulo Caetano, lembra que na semana passada foi divulgada que o Luiz Inácio da Silva tinha mandado comprar quase meia tonelada de pão de queijo, lembra disso? Será que ele vai levar isso lá para os chineses? Ou o que ele vai fazer? O Lula vai discutir política, sendo que em fevereiro nós tivemos uma queda imensa econômica aqui no Brasil. Então, olha, nós temos 101 dias de desgoverno Lula, continuamos com presos políticos, Paulo Caetano, ninguém se entende nesse governo. Você vê que a oposição está caindo de cacete no Lula, porque o Lula está querendo impor uma nova regra para o saneamento básico. Então o Lula primeiro tem que consertar aqui em casa. A casa não tem que ficar indo para a China para discutir se vai pagar a importação com ien ou com real. Pelo amor de Deus, o Lula tem que pensar no Brasil, não ficar pensando em fazer turismo na China, fazer turismo na Rússia, porque vai falar sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia está errada e ponto final, tinha que sair correndo dos territórios onde invadiu. E o Lula apoia o governo do Putin. Infelizmente, o Brasil está indo no caminho errado. Paulo Caetano. Vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Vamos lá, então agora vai para viagem do Lula à China. Tá, não é à toa que a maioria dos anúncios que o Lula pretende fazer, inclusive relacionados à política econômica, tem a ver com a volta da China. É lá que ele vai discutir um monte de coisa, que é nosso maior parceiro comercial. Então, por isso, as grandes decisões, principalmente na área econômica, serão divulgadas após esse encontro na China. Lembrando que o presidente chinês esteve no Brasil quando era governador de uma província na China e trouxe uma comitiva não muito diferente, que mal tem, no caso de empresário, eles pagarem para ir onde eles querem.
Afinal de contas, estamos falando do maior parceiro comercial do mundo em relação ao Brasil. E ele está aproveitando. É difícil, eu sei que algumas pessoas não conseguem entender, nem números, mas só para dar uma resumida nos números que o G1 publicou ontem, nos 100 dias de governo do Bolsonaro, não, do Lula. Ele cumpriu 1/3 das promessas, com apenas 6,8% do seu mandato cumprido. Faltam do seu mandato 93,2%. Então, quer dizer, ele cumpriu 1/3 em apenas menos de 7% do seu mandato. Ele tem mais 3 anos encacetada pela frente. Ah, não. Vocês têm que permitir, vocês que são adversários, que gostam, né, de não enxergar todas as coisas, de entender que números são números. E o que foi prometido está sendo cumprido. Depois dessa visita para a China, você se prepara, que aí sim. Aí eu quero ver, eu também acho. Não, você vai ver. Eu vou ver. Você vai ver. Não, eu vou ver. Não, ele governa para todos, né? Eu Igual o vou ver. Bolsonaro Não, governa só para quem exatamente. pega metralhadora. Eu espero que o Brasil vá pra pera, frente, Ele Igor. não é igual o Bolsonaro que Brasil- pega metralhadora. o Brasil- Vamos metralhar petista. Pera. Ele governa para todos. Isso não foi em governo, isso aí foi em campanha. Pera. Assim como o Lula falou muita Não, ele já besteira era do presidente, agronegócio. já era presidente. O Lula falou muita besteira Ô, do Rafael, agronegócio. me ajuda. Ah, para, foi tudo em Vamos lá. campanha. Me ajuda. Eu vou ouvir a Pamela. Não, eu só assim para completar esse raciocínio, só sei que no tempo do Biruliro era deflação, não era inflação, era emprego subindo, não era emprego baixando, né? E nem tinha essa coisa de, que eu sou amado no exterior, nananã. Já que ele vai falar lá da guerra da Ucrânia, ele tomou 2 invertidas esses dias, né? Uma do primeiro-ministro belga, ex-ministro belga, que perguntou para ele se ele entregaria, né, um território brasileiro do tamanho da Crimeia, como ele está sugerindo, né? O Lula, porque o Zelensky está querendo demais, porque ele gosta de falar, né? O homem gosta de falar, eu queria que ele ficasse quieto para ajudar a gente. E também tomou invertido o pessoal lá da Ucrânia, que não gostou nada do posicionamento dele. Então, não sei o que ele vai fazer lá, achando que ele vai colaborar para selar a paz lá na Ucrânia, né? Mas tudo bem. Não está cuidando nem do Brasil, mas vai cuidar, vai resolver a guerra da Ucrânia. É o tal negócio, né? Depois, o PT é isso, né? Ele promete, o Ângelo tá falando, porque ele cumpriu promessa, nananã. Eu queria saber que promessas foram essas, né? Que foram Pega cumpridas. o G1 de ontem lá e explica tudo. Eu vou ver mesmo, porque ele falou tanto de desmatamento, o desmatamento da Amazônia aumentou. Agora, o do Cerrado também bateu recorde de desmatamento. E o que está acontecendo? Não. Ele falava tanto. O governo só vai começar Meu quando ele Deus. voltar da China. Leia o André Quando ele Teligueiro voltar que ele da China explica. agora, André a abóbora Teligueiro, vai virar especialista. picanha e o foguete vai decolar, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu tô esperando, eu tô na torcida. Deixa eu só lembrar, o senhor chamado Jair Messias Bolsonaro Opa, o prometeu, falou que anunciou, Biruliro. esse não mente, Biruliro. ele anunciou o fim da guerra da Ucrânia na Rússia. Vocês lembram disso? Ele Vocês lembram? ele não O anunciou, pessoal tem isso aí memória foi fraca meme aqui. da Ele internet, anunciou o fim Angelo quando ele Rigon. foi lá ver. Isso foi meme E da quem internet. mente é o outro, quem mente é o Angelo outro. Rigon, pelo amor de Deus. Ô, Bom, mas, Rigonzinho, gente, não fica foi bem tranquilo. assim, não. Ah, não Vocês foi? fiquem Você tranquilos. não lembra? Você não também? Anunciou, ele disse que ia, Foi ia meme lá da e ia internet tentar isso alguma aí. coisa, Não, foi falta bem. não, ele anunciou o fim da guerra. Eu fui lá, ele conversei foi lá com o cara. negociar fertilizantes, você sabe ficaram muito bem disso. distante 3 quilômetros na O mesa. pessoal Você lembra brincou disso? muito, falou que ele ia resolver. Não, Tá bom. não, mas Não, só lá- falar para os nossos ouvintes, fiquem tranquilos, gente, que com a taxação das brusinhas da Shein, tá? Das comprinhas da Shopee, o Brasil vai para frente. Porque essa arrecadação sensacional vai salvar o Brasil. Agnaldo E Vieira. a cobrança tem de que taxar, imposto tem de, que e a taxar. cobrança de imposto de lancha AliExpress e não pode vender aquele assim, negócio né? lá que chama- Jet ski. Ô, jet ski. Agnaldo Isso Vieira. aí gera emprego, Lula né? Porto e Rico Não, que o o Lula que diga. zerou, foi o Bolsonaro que zerou. E de remédios de também. rico, de rico, Fala ele de zera. remédios também. De rico, Remédios que foram. ele zerou. Vai lá no Porto Rico, ver quantas pessoas Carioca, trabalham em Tudo marina, rico, em tudo pobre. turismo. Se a cidade Vai lá chamasse ver. Porto Pobre, você nem morava. Ó, vocês estão falando pra ninguém. Agora, 7 horas e 52 minutos. E aí, Paulinho, repita. 7h52, vocês estão falando pra ninguém, o microfone tá cortado, ó. Agnaldo Vieira, quero ouvir você agora sobre viagem do Lula à China, comitiva com mais de 40 pessoas. Olha, é até certamente normal, né? Agora, a China a gente tem que até tratá-la bem, apesar da ideologia. Não é nada comunista, né? Mas lá é capitalista bastante. Mas a fato de ser uma república ditatorial. Mas é um grande... A China vai passar os Estados Unidos na economia.
isso é breve e logo. Mas torcer para que não levem droga no avião da FAB, né? Enfim. E também que não venha de lá com joias, né? Tem que ficar de olho. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro também, em relação ao fato da guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Os dois se colocaram como vamos resolver o problema. Mas nenhum dos dois vai resolver, nenhum dos dois tem poder. Né? Quando chega lá na frente ou do Putin, todo mundo baixa a bola, porque o Putin também é um outro doido. Agora, essas comitivas, enfim, isso aí faz parte, é muito mais política do que econômica, né? Mas vamos fazer aquilo, a cobrança, né? Tá, qual foi o resultado, o que foi assinado, qual empresa que está vindo para cá, enfim, e ficar de olho também nesse retorno para ver se não vem alguma joia aí, e aí o discurso servir para um e não servir para o outro, tem que servir para todos. Não, é bom você até ter falado isso. Provavelmente o Lula vai receber presentinho lá e tem que se cuidar mesmo, passar no detector de metal, né? Detector de metal para ver realmente o que está recebendo. E tem que declarar. É isso. Fazer o que o Bolsonaro não fez. Fez, tá devolvendo, tem que ser devolvido. Não, ele tem que fazer o que o Bolsonaro não fez. O cara da Receita Federal lá não foi, Era não uma, pegou. depois foram duas, Alguém agora foi são três subornado? caixas. Alguém foi subornado? Só para constar. Não foi. Só para Não foi, constar. para. Só para constar. Depois do entendimento final sobre essa questão, Lula, Dilma e Temer já tinham devolvido presentes, tá? Então, Sim, ninguém já falou. devolveram. Agora que todo mundo se acha no direito de levar embora, todo mundo se Sim, achou. Os presidentes Todos aí. os ex-presidentes têm um container guardado. Exato. Aí, Porque mas agora no entendimento, virou as esse quinquilharias papel. podem ser recebidas. Presentes vultuosos. É muito não. abstrato isso aí, porque se é de presente personalíssimo, a camiseta, beleza, e time. Óbvio, né? Vai mandar para outros presentes. Mas um brinco, outra coisa. Não É o sei. valor, né, Kim? Pois é. É o valor. Uma camiseta autografada Não do tem que Flamengo do passar. Zico não vale muito Ah, mais vale que joias? quanto, Kim? Pois é. 16 milhões? Ah, mas vale. 16 milhões Se a for três leiloar, apartamento se triplex for do leiloar, Lula. Não, aí não, Kim. Pra- Só tô fazendo para, um comparativo para. aqui pra você E entender. o mais engraçado, Uma sabe o que, camisa que é? por mais Que que tenha quando o assinado Bolsonaro pelo Pelé, não vale viajava isso. com a comitiva, a publicação era Bolsonaro e comitiva gastam milhões. Aqui não. Aqui, Lula e Não, aqui companheirada não. Não, viajar não, para faz iniciar parte. o plano governamental da economia. Ah, pelo amor de Porque Deus, você está tão gente. informado que Pelo no amor negócio de das joias Deus. o Bolsonaro não foi. Mano, não tem ninguém Ele tá falando mandou de o ministro joias. das Minas e Energia Esquece buscar. joia, dá um joinha aí no YouTube, entra aí no canal 16 aqui da Jovem milhões, Pan e dá um like. 7 horas e 56 minutos.